gostaria de definir aqui alguns eixos orientadores desta candidatura para o mandato de 2013-2017, ao qual nós agora nos candidatamos. E, portanto, gostaria de destacar aqui 4 ideias bases que eu acho que são importantíssimas e, logicamente, o desenvolvimento de um conselho assenta numa estratégia transversal que passará por todas as medidas e todas as áreas para poder, de facto, ser sustentável e assegurar o melhor futuro e um desenvolvimento para o conselho. Eu gostaria aqui de dizer e deixar claro algumas ideias da nossa candidatura. Nós consideramos que hoje em dia, e o Conselho Alenquer, na localização que está relativamente ao país, que estamos no meio, estamos numa posição de charneira de ligação aqui entre o norte e o sul, servidos pelas melhores acessibilidades, somos de facto um território apetecível também para a localização de empresas e de pessoas. E, portanto, cabe aos políticos, aos decisores, cabe a nós, coligação pela nossa terra, construir as raízes, de facto, lançar as bases para a fixação não só de pessoas, mas também de um conjunto de atividades que as faz poderem se fixar num conselho quando o escolhem para poder viver. Se calhar nas nossas gerações, António Franco, nós nascemos em Alenquer e ficaremos a viver no Conselho de Alenquer até o resto dos nossos dias. Hoje em dia, os nossos filhos, as pessoas mais novas, já optam por poder escolher o seu conselho em prol do emprego, das condições de educação, das condições de apoio social, dos equipamentos coletivos que o município disponibiliza às pessoas e, portanto, nós consideramos que o desenvolvimento de um conselho assenta, em primeiro lugar, nas pessoas, na fixação de pessoas na área do município. Isso é importante, eu acabei de referir aqui algumas áreas que levam, de facto, as pessoas hoje poderem optar por viver em Alenquer, ou em Ruda, ou em Zambuja, ou em Torres Vedras, ou noutro qualquer concelho nosso vizinho. E uma das, de facto, dessas razões é a questão do emprego. E, portanto, sabemos que hoje é um dos assuntos mais falados no concelho, no país, e, portanto, a questão do emprego é um dos assuntos, de facto, que a Câmara tem que olhar. Eu queria deixar aqui muito claro que uma das nossas primeiras medidas, de facto, será direcionar todos os esforços da Câmara para a criação de emprego. Como é que isso se faz, em termos municipais? Nós sabemos que o Concelho de Alenquer ainda hoje na altura e na conjuntura económica que nós vivemos, ainda hoje é um concelho apetecível pela sua localização, pelas suas acessibilidades à instalação de empresas e de serviços. E, portanto, nós que temos um PDM obsoleto, ultrapassado, não temos tido a capacidade de criar condições de atração para a fixação de empresas que gerem emprego no Concelho de Alenquer. Sabemos também que a conjuntura económica é complicada e, portanto, quando se fala vamos criar um parque tecnológico, vamos criar um parque industrial para a captação de empresas, temos que ter a noção que se está a falar de investimento e que hoje em dia o investimento terá que ser selecionado e terá que ser um investimento medido quando se concretiza. E, portanto, qual uma das primeiras medidas que tomaremos? Nós no Concelho de Alenquer temos um conjunto de urbanizações, de loteamentos direcionados para a habitação que estão completamente devolutos, vazios, sem uma única construção. Sabemos que são infraestruturas que foram criadas, que foram executadas e que neste momento já estão na posse da autarquia, muitas delas. E, portanto, cabe à autarquia, nesta primeira fase, perceber que tem que rentabilizar, porque não existe verbas disponíveis para fazer grandes obras, que terá que rentabilizar as infraestruturas existentes. E por isso é que nós, ao longo destes anos, temos vindo a falar na necessidade de requalificação urbana. Temos que tirar partido daquilo que temos existente. E nós o que é que pretendemos? Como uma das medidas de atração e de fixação de empresas e de serviços no concelho. Pretendemos agarrar num conjunto de loteamentos de urbanizações que estão vazias, posso-lhe dar alguns exemplos já de seguida,
conversar com os promotores, e muitas delas estão nesta situação há 10, 15 ou há 20 anos, que não se venderam um lote, que nada se fez, estão completamente paradas e estão na posse da autarquia com infraestruturas feitas. Pretendemos agarrar nestas urbanizações e chamemos-lhe fantasmas, porque não existe lá nada, conversar de facto com os promotores e dizer-lhes muito claramente: meus amigos, vamos agarrar nessas infraestruturas existentes e vamos transformá-las em centros de captação de facto de empresas e de serviços. Porquê? Porque as infraestruturas estão criadas, nós temos que vir rentabilizá-las e, portanto, esta é uma medida urgente. E isto pode, de facto, e deve levar com que a autarquia vá mais longe ainda. Ao retirar partido de muitas infraestruturas existentes e de loteamentos já com as águas, os esgotos, a eletricidade, o gás, o telefone, as estradas, os passeios, tudo criado, de permitir que ali se possam vir a instalar, de facto, empresas. Mas temos que ir um bocadinho mais longe, isentar a derrama para as pequenas e médias empresas com uma faturação até os 150 mil euros. Isso não chega, temos que ir mais longe. Temos que ir mais longe como? Se formos rentabilizar as infraestruturas existentes, podemos vir e temos que apresentar outras medidas. E essas medidas passarão pelas taxas e impostos cobrados pela Câmara na fixação de facto e nas obras que são necessárias quando se constrói um pavilhão para fixar uma empresa. Porquê? Porque a empresa paga não só a taxa de construção, mas paga uma taxa também de infraestruturas. Ora bem, se nós estamos a agarrar numa infraestrutura já feita, com águas, com esgotos, com tudo feito, podemos já olhar para este investimento como um investimento prioritário e isentar de facto ou minorar, tornar mais baixo esta taxa das infraestruturas. É um conjunto de medidas que leva a que o concelho, que já é servido por boas acessibilidades, se torne de facto competitivo na fixação de empresas, criando assim emprego. Esta é uma das primeiras medidas. E isto é muito importante e gostaria de terminar dizendo o resto. É que vamos retirar partido das infraestruturas existentes. Neste momento, grande parte delas não pagam, não geraram riqueza ao município. Se passarem a ser ocupadas por empresas e serviços, começarão a pagar impostos no município, começarão a pagar em mim, que em muitos casos não o pagam, e portanto nós podemos ir às taxas e aos impostos, porque a Câmara pode liberar em determinada zona identificada, poder baixar também o imposto municipal sobre imóveis. E portanto, se dermos estas condições, reduzir as taxas de edificação e de infraestruturas. A Câmara tornar-se mais ágil na apreciação de projetos, reduzir também o IMI em zonas identificadas nesses loteamentos para permitir a fixação das empresas. Começamos a criar condições e tornarmos competitivos em termos territoriais dos concelhos nossos vizinhos. E logicamente que esta é uma das medidas que nós vamos pôr em prática, direcionar todo o esforço da Câmara para a criação de emprego, transformar as urbanizações fantasmas em zonas de instalação de empresas, como acabei de referir, terminar urgentemente o Plano Diretor Municipal, que é um instrumento não só que vai ditar também as regras do urbanismo no concelho, mas vai também definir as áreas prioritárias de investimento do concelho de Alenquer. E, portanto, terminar urgentemente o Plano Diretor Municipal ouvindo as pessoas e pôr em prática o orçamento participativo na Câmara de Alenquer. O que é isto? Num ano, quando se define o orçamento, queremos definir uma determinada verba, uma percentagem do orçamento e colocar à disposição e ouvir os nossos municípios em que investimento é que vai ser gasto aquele dinheiro. E, portanto, são medidas que nós queremos pôr em prática já no início do mandato, depois de outubro de 2013. E, portanto, é importantíssimo estas medidas para a conjugação de um conjunto de políticas que venham, de facto, levar ao desenvolvimento do concelho de Alenquer. E não chega só, e para terminar, António Franco, dizer-lhe o seguinte: não chega só captar empresas para o concelho de Alenquer. Temos que, de facto, também criar condições para que as que cá estão possam se manter no concelho. Eu sei de empresas que saíram este ano e o ano passado do concelho de Alenquer para concelhos vizinhos porque não houve capacidade do concelho de Alenquer de lhes dar localizações possíveis para a sua
instalação. E portanto esta medida que acabamos agora de apresentar, transformação das urbanizações fantasmas em zonas de instalação de empresas, é uma medida que visa de facto garantir, fixar e manter as empresas no Concelho de Alenquer. E para lhe dar 2 exemplos, vou-lhe dar um. Temos à saída da Merciana, que todos conhecem, junto ao Intermarché, passa a publicidade, uma urbanização que está lá há anos, devoluta, sem nada. Já está integrada numa zona que tem o Intermarché ali, tem armazéns em frente. É uma urbanização que pode muito bem vir a ser transformada para comércio e serviços. Qual é a resposta? Tudo isto que eu acabei de dizer está integrada numa área de serviços e pode muito bem vir a representar um polo também de atração de uma pequena zona industrial no Alto Concelho, na Merciana. Temos na saída de Atalaia para Vila Verde dos Francos uma urbanização de voluta habitacional completamente vazia. Pode ser transformada também para pequenas e médias empresas a isso se fixarem. E conseguimos assim dar resposta aos anseios que muitas vezes vinhamos a ouvir, que é ter polos de investimento e de atração de empresas no Alto Concelho. E poderemos de facto vir tê-las assim. Temos na zona do Carregado, entre Alenquer e o Carregado, a urbanização das Fontinhas, que tem uma zona que não está minimamente construída, não tem construção nenhuma, a urbanização das Fontinhas e outras, que podem vir a ser transformadas de facto para serem centros de atração de empresas, mexendo nos impostos e nas taxas municipais, garantindo as condições favoráveis para a fixação da empresa. E assim rentabilizamos os investimentos. Repare uma coisa, a Câmara está a avançar com uma variante até ao cemitério novo do Carregado, que liga ao acesso à autoestrada. Nós estamos a falar de urbanizações que estão ali ao lado. E portanto, vamos tirar partido do que foi construído sem planeamento e dar-lhe capacidade de ser uma mais-valia para o Concelho de Alenquer. E portanto, estas são medidas importantíssimas e queremos pôr em prática que levem de facto ao desenvolvimento do Concelho. Se conseguirmos isto, vamos conseguir ter depois um conjunto de medidas, passando para as áreas que já referiu e que mais à frente falaremos nelas, que levarão de facto ao desenvolvimento do Concelho de Alenquer. Decidido que é